Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Luiz Felipe Matos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 pilares para melhorar a experiência do seu paciente pós-operado de joelho, tá? É muito importante a gente falar sobre esse tema, né, que tem tudo a ver com o técnico científico também, tá? Porque vivemos na era da experiência, então é muito importante a gente falar sobre esse tema. Tá? 3 pilares para melhorar a experiência do seu paciente pós-operado de joelho, tá? Se você está assistindo essa live aí na reprise, né? Seja muito bem-vindo. Envia essa live aí para algum colega seu, algum amigo de faculdade, algum colega que você acredita que vai se beneficiar, né? Com essa live aula que a gente vai ter hoje, né? Falando sobre pós-operatório de joelho, né? Deixa eu só enviar aqui para alguns colegas para a gente já iniciar a discorrer um pouco aí sobre esse tema bem interessante, né? E que vai somar bastante aí na sua prática clínica, tudo bem? Já mandei aqui para a galera, o pessoal tá entrando aí, sejam muito bem-vindos, né? E é muito importante a gente iniciar falando um pouquinho sobre essa questão, né? Que a gente sempre fala aqui nas nossas lives. Pô, mas por que essa questão da experiência, Luiz? O que é que seria isso? O que é que seria essa questão da experiência? Por que hoje em dia é tão falado essa questão da experiência e tudo mais, né? A gente vive na era da experiência. Então, a grande maioria dos clientes, eles não estão preocupados, né? Não estão muito mais preocupados com aquela questão de preço e tudo mais. O cliente, ele quer ter uma boa experiência. Geralmente o paciente que ele vai te procurar vai ser aquele paciente que já passou por diversos serviços, por diversas técnicas, por diversos profissionais e não obteve um resultado positivo. Então, o fisioterapeuta, que ele é especialista, que ele é referência em reabilitação de joelho, né, muitas vezes ele vai passar por isso. Muitas vezes o paciente ele não vai vir, né, para ele no início, porque o paciente ele vai tentar uma série de tratamentos mais rápidos, tratamentos mais baratos, enfim, né? E aí esse paciente vem para você, né? E aí você precisa inicialmente quebrar as crenças limitantes que esse paciente ele acumulou durante essa jornada dele em busca da qualidade de vida, né? A gente sabe muito bem que hoje, quando a gente fala em tratamento do joelho, tratamento das lesões, disfunções, tratamento pós-operatório, existe uma gama, né, de técnicas que prometem uma série de coisas. Porém, é muito importante a gente ter em mente que o que vai resolver o problema do seu paciente é justamente a questão voltada, né, ao direcionamento científico atual, que é pré-operatório, tratamento pós-operatório imediato e critério para evoluir na alta desse paciente, tá? E é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje, esses 3 pilares que a gente vai citar aqui hoje. Mas voltando lá para o assunto da experiência, por que a gente precisa dar atenção a essa questão da experiência? Então, como eu estava falando, né, vivemos na era da experiência. Então o paciente ele quer chegar no seu consultório, ele quer ir para o seu atendimento, então ele vai esperando algo novo, né? Ele vai esperando algo novo, ele vai esperando uma informação nova, ele vai buscando esperança em voltar a praticar o esporte que ele tanto gosta, esperança em voltar a brincar com o filho, com o neto, em ter um dia mais confortável, em trabalhar sem dor, em viver sem dor, né? Na verdade, ninguém gosta de sentir dor. Sentir dor é ruim demais. Então, a partir do momento que o paciente ele tem um certo histórico, né, de dor, de incapacidade, a gente se depara com um paciente com muitas crenças, né? Crenças que não vai melhorar, crença que só vai melhorar com cirurgia e tudo mais, né? Existem várias e várias crenças aí, que isso aí é tema para próxima aula, para próximas aulas, na verdade, né? E esse paciente ele precisa de uma boa experiência. Então, o que é, né, que a gente pode proporcionar em termos de experiência para esse paciente pós-operado de joelho?
Inicialmente, obviamente, o paciente que é pós-operado de joelho, tá? Ele se lesionou. Então, a partir do momento que ele se lesiona, ele pode ir parar aí na sua clínica, ele pode parar na sua mão. Então, o que é que você deve ter em mente, né? Na grande maioria das lesões de joelho, né, em que esse paciente ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, ele vai ter indicação de um tratamento pré-operatório. E é justamente esse o primeiro pilar. Então vamos lá, primeiro pilar para melhorar a experiência do paciente pós-operado de joelho é justamente o que vem antes da cirurgia, que é o tratamento pré-operatório, né? Mas como assim, Luiz? Como é que funciona essa questão do tratamento pré-operatório? Por que é tão importante esse tratamento? Então, quando a gente fala no tratamento pré-operatório, as evidências científicas as principais escolas, né? As principais evidências mostram o seguinte, que o paciente que ele é submetido a um bom tratamento pré-operatório, ele vai evoluir melhor no pós-operatório imediato. É aquilo, né, que o meu mestre, meu mentor, meu amigo Felipe Fumê fala: paciente que vai bem para a cirurgia chega bem para a fisioterapia, tá? Então, paciente que você libera ele, né, encaminha ele para a cirurgia bem, né, ele vai chegar muito melhor para você no pós-operatório imediato. E o que é você liberar bem esse paciente, né? A gente precisa cumprir certos tópicos. Esse paciente tem que ir para a cirurgia cumprindo certos tópicos. O primeiro tópico é em relação ao processo inflamatório, né? A gente sabe muito bem que a partir do momento que o paciente ele sofre uma lesão, né, ligamentar, vamos trazer aqui a famosa lesão do ligamento cruzado anterior, tá? Que é uma das mais comuns aí na prática clínica. Então, a partir do momento que o paciente ele sofre a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, né, as estruturas, aquela estrutura, obviamente, vai ser rompida e é ocasionado ali um processo inflamatório, né? Consequentemente, aumento do líquido sinovial, aumento do infiltrado inflamatório e edema, né? E aí vai ocorrer sofrimento de todas as estruturas ali do joelho desse paciente, consequentemente dor, déficit de mobilidade, enfim. Então, a gente não pode liberar esse paciente para a cirurgia com um processo inflamatório. A gente precisa sanar essa queixa inflamatória do paciente. A gente tem que liberar esse paciente para a cirurgia, né, com o joelho sequinho, né? Essa gíria que a gente traz aí no dia a dia clínico, no meio da fisioterapia, e também a gente passa para os nossos pacientes. A gente tem que liberar esse paciente para a cirurgia com o joelho sequinho, né, sem processo inflamatório. Isso é muito importante, pessoal. Porque se a gente libera esse paciente com o joelho inflamado, esse paciente ele vai chegar, né, no pós-operatório com mais processo inflamatório, ele vai chegar com mais inibição, né, e a gente vai ter uma certa dificuldade com esse paciente. Esse paciente vai chegar com mais dor, esse paciente vai chegar com menos tolerância à descarga de peso, né, e a gente não vai ter, né, a gente não vai conseguir evoluir de forma efetiva no pós-operatório imediato com esse paciente. Então, o primeiro pilar, né, o primeiro ponto do primeiro pilar, né, qual é o primeiro pilar? Tratamento pré-operatório. Qual é o primeiro ponto do tratamento pré-operatório que a gente já falou aqui? Controle do processo inflamatório. Então, nunca liberem o paciente de vocês para a cirurgia com o joelho inflamado, com o processo inflamatório ali latente, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, questão da mobilidade, né? O paciente ele tem que ir para a cirurgia primeiramente com a extensão zerada, a extensão de joelho zerada. Segundo, com no mínimo 120 graus de flexão de joelho. Então o nosso paciente ele não pode, pessoal, gravem isso, pelo amor de Deus. Nosso paciente ele não pode ir para a cirurgia com déficit de extensão. Porque depois da cirurgia, para a gente ganhar essa extensão,
a gente zerar essa extensão, vai ser bem ruim. O paciente vai sentir mais dor, o joelho vai estar mais rígido e tudo mais, tá? Então, nunca libere um paciente para cirurgia com déficit de extensão, sempre com a extensão completa. Porque se o paciente ele não tem extensão completa, ele não consegue ativar o quadríceps completamente. Se o paciente não tem extensão completa, ele não vai conseguir desempenhar uma boa marcha. Se o paciente ele não tem uma extensão completa, ele não vai conseguir, né, gerar uma boa ativação do quadríceps e vai predispor o joelho a momentos de sobrecarga, tá? E consequentemente dor, e o paciente ele vai desenvolver um quadro de dor anterior no joelho e tende a piorar cada vez mais, tá? Então, em hipótese alguma, libere o paciente com déficit de extensão para a cirurgia, tá? Segundo ponto, flexão de joelho, tá? No mínimo 120 graus. Então, se o paciente está aí com 120, 125, ok, critério ok para ele ir para a cirurgia, tá? E o terceiro ponto, né, do primeiro pilar, que é o tratamento pré-operatório, é em relação à ativação do quadríceps, tudo bem? Ativação do quadríceps. Então a gente tem que mandar esse paciente para a cirurgia com o quadríceps ativado, com o quadríceps bem ativo, com o paciente conseguindo visualizar, contrair e visualizar a contração, né? Que esse paciente tenha uma contração visível, uma contração efetiva da musculatura do quadríceps. E qual é o ponto primordial para esse paciente ter uma contração efetiva do quadríceps? Ter a extensão do joelho completa. Então perceba que uma coisa puxa a outra, pessoal. Então, se o paciente ele tem um quadro de processo inflamatório presente, ele não vai ser mais difícil a gente zerar a extensão do joelho desse paciente. Se esse paciente ele tem déficit de extensão, ele não vai conseguir ativar o quadríceps. E se esse paciente não ativa o quadríceps, a gente expõe esse paciente a momentos de sobrecarga articular. Então perceba que dentro do primeiro pilar, né, que é o tratamento pré-operatório, né, um objetivo puxa o outro, tá? Sejam muito bem-vindos, pessoal que entrou aí agora na nossa live, né? A gente já falou o primeiro pilar, né, para melhorar a experiência do paciente pós-operado de joelho, que é o tratamento pré-operatório. Então, o primeiro ponto do tratamento pré-operatório, controle do processo inflamatório. Segundo ponto, a restauração da mobilidade de flexo e extensão. Terceiro ponto, a questão da ativação do quadríceps. E quarto ponto é o que eu vou falar aqui agora, é a questão da informação. Então o paciente ele precisa estar informado, ele precisa saber o que ele vai encontrar no tratamento pós-operatório, assim que ele operar. E um ponto muito importante é em relação à orientação, né, de posicionamento após a cirurgia, né? Principalmente no ligamento cruzado anterior, a gente precisa passar algumas informações importantes para o nosso paciente, né, para o nosso paciente pós-operado, né? Informações essas que, em hipótese alguma, esse paciente deve colocar nenhum suporte abaixo do joelho. Primeira coisa. Segundo, nunca deitar com o quadril rodado externamente, né? Deixar a perna reta com a ponta do pé apontada para o teto, nunca a ponta do pé apontada para o lado, tá? Sempre a ponta do pé apontada para o teto. Então, essas orientações de posicionamento você vai passar para o seu paciente no momento do pré-operatório. Isso é muito importante, pessoal. Porque se você não tem esse momento de diálogo com o seu paciente vai para a cirurgia, chega no quarto, vai se posicionar errado, vai colocar um travesseiro debaixo do joelho, porque ele vai estar com dor,
né? Vai estar incomodando. Então colocar o travesseiro debaixo do joelho é confortável, né? E aí ele vai colocar e vai atrapalhar bastante. Ele vai desenvolver um flexo, isso vai atrapalhar bastante, tá? Vai atrapalhar bastante, você vai ter dificuldade para zerar a extensão desse paciente. Esse paciente ele vai sentir mais dor, tá? Então é totalmente contraindicado. E o momento de você informar e explicar para o seu paciente é justamente no momento do pré-operatório, né? A partir do momento que ele, boa noite minha amiga, seja bem-vinda, tá? A partir do momento que ele está com todos os critérios ok, entra essa parte da orientação, essa parte da educação, essa parte da orientação que é muito importante, tá pessoal? É você explicar, mostrar para o seu paciente o que ele pode ou não fazer, tá? E aí, a gente falou aqui agora, o pessoal que está chegando agora, o primeiro pilar para melhorar a experiência do paciente pós-operado, né, que é o tratamento pré-operatório. Então, com exceção da lesão em alça de balde do menisco, que é quando uma parte do menisco se solta e aquela parte fica solta ali na articulação, podendo gerar bloqueio articular, né, tirando a lesão em alça de balde, o paciente tem indicação de ser submetido a um tratamento pré-operatório, tá? Então, o primeiro pilar para você melhorar a experiência do seu paciente pós-operado de joelho é o tratamento pré-operatório, né? Tirando o caso do paciente que foi submetido, que foi acometido, melhor dizendo, a uma lesão em alça de balde. Tudo bem? Tranquilo? E aí a gente vai para o segundo pilar, que é muito importante, né? E graças a Deus isso vem diminuindo bastante. Essa questão do segundo pilar vem diminuindo bastante, graças a Deus, mas a gente ainda encontra, né? Conversando com colegas, com amigos fisioterapeutas de todo o Brasil, a gente vê que isso aí infelizmente ainda acontece, né? Mas vem diminuindo bastante, que é a questão da liberação da fisioterapia para a fisioterapia de forma imediata. Então, o paciente que foi submetido a uma cirurgia de joelho, ele tem indicação de ir para a fisioterapia de imediato, de forma precoce, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque a partir do momento que esse paciente ele passa por um procedimento cirúrgico, né? Ele passa por um procedimento cirúrgico e ele demora muito para vir para a fisioterapia, ele vai adotar hábitos em casa que isso aí pode atrapalhar. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, Eduardo. Satisfação ter você aqui, velho. Ele pode adotar hábitos que podem ser totalmente danosos à evolução dele no pós-operatório, como também danosos para a cirurgia, pode ser ruim para a cirurgia dele. Então perceba a importância do paciente ele vir para a fisioterapia de forma precoce, pessoal. Ah, Luiz, mas precoce quando? Se puder vir no dia seguinte, melhor, fechou, maravilha. Então, a partir do momento, né, que o paciente ele passa por uma cirurgia de joelho, foi submetido a uma cirurgia de joelho. Fala, Fernandão presente aí na nossa live. Fernandão foi meu professor lá na Santa Casa, hein? Do módulo de pé e tornozelo. Show de bola. Prazer ter você aqui, viu? Seja bem-vindo. Então, a partir do momento que o paciente ele é submetido a uma cirurgia de joelho, a indicação para ele ir para a fisioterapia, pessoal, é imediata, né? Na grande maioria dos casos, né, quando você, fisioterapeuta, né, que está me acompanhando aqui, ou ao vivo, ou nessa aula gravada, em vários casos você não vai conseguir, a não ser que você tenha uma parceria com o médico, né, que o médico já manda, já te indica, o paciente procura e tal, mas na grande maioria dos casos, esse paciente chega com 3, 4 dias, até 5 dias de pós-operatório, né, o que não é o melhor, mas também não chega a ser ruim, comparado ao que a gente vê por aí, paciente indo para a cirurgia, né, paciente indo para a fisioterapia
com 1, 2, até 3 meses. Eu já vi paciente vindo para fisioterapia, né, com 3 meses de pós-operatório. Aí o Eduardo falou aí, ó, aqui chega a 15 dias, pessoal. Então imagine aí, vamos criar um cenário aqui hipotético. O paciente foi submetido a uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho. E aí ninguém explicou nada para o paciente. Esse paciente não sabe nem o que foi feito na cirurgia dele, só sabe que foi ligamento, não sabe nem o que foi feito. Ninguém passou nenhuma orientação para esse paciente. Esse cara vai para casa. Esse cara vai para casa e passa 15 dias em casa, sem orientação nenhuma, sem saber de nada. Você acha, qual é a chance disso dar ruim? Qual é a chance desse paciente ter muita dificuldade para normalizar a amplitude de movimento? Qual é a chance até desse paciente perder a cirurgia? Então, pós-operatório imediato, segundo pilar para melhorar a experiência do seu paciente com dor no joelho. Ou com dor no joelho não, desculpe. Seu paciente pós-operado, tá? O Eduardo falou aqui, ó, vamos lá. Pior foi uma paciente que eu fiz do pré-operatório, tá sabendo de tudo, e mesmo assim só vem quando o médico liberar. Opera quinta. É complicado, né? Então, pelo que eu entendi aqui, ele fez o pré-operatório com a paciente sabe de tudo, né? Já sabe, já está informada, né? E mesmo assim ela só quer ir quando o médico liberar. É isso mesmo, Eduardo? Infelizmente, né, isso aí fica a critério do paciente. Pessoal, no final das contas, quem vai decidir é o paciente. Isso aí, a gente não pode querer mandar, isso aí mesmo, a gente não pode querer mandar, inventar, a gente não pode querer inventar a roda, não. O nosso papel é facilitar o processo, tanto no aspecto de reabilitação, mão na massa, como no aspecto informativo, tá? É a gente facilitar. Se a pessoa acha que aquilo não é para ela, tá tudo bem. Se a pessoa acha que tá muito cedo e tudo mais, tá tudo bem, tá? No final das contas é o paciente que decide, mas qual é o nosso papel? De trazer informação, de explicar, de colocar aquela informação na cabeça do paciente, fazer com que ele entenda aquilo, tá? Em 95% dos casos dá certo, o paciente vem de forma precoce e a gente consegue ajudar ele, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro pilar para melhorar a experiência do paciente pós-operado do joelho, tá? Qual é esse primeiro pilar que a gente falou aqui anteriormente? Tratamento pré-operatório, muito importante. Então, o paciente sofreu uma lesão, vai passar por cirurgia, precisa fazer pré-operatório. Qual é a única lesão que ele não tem indicação de tratamento pré-operatório? É justamente a lesão em alça de balde do menisco, quando a parte do menisco se rompe e fica solta ali na articulação. E aí, nesse caso, o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia de urgência para retirada daquele fragmento. Tá? No restante, o tratamento pré-operatório vai diminuir a chance de complicação no pós-operatório imediato desses pacientes. Bem, segundo pilar que a gente abordou aqui e a gente já está indo para o terceiro. Tá? Segundo pilar, tratamento fisioterapêutico imediato, ou seja, logo no dia seguinte esse paciente tem que estar na clínica de fisioterapia. Aí quando a gente fala, pessoal, em tratamento fisioterapêutico, não é somente exercício, tem um monte de coisa para a gente fazer com esse paciente. Ah, mas o paciente está com um dia, o que é que você vai fazer com esse cara? Tem um monte de coisa para a gente fazer com o paciente, um monte de coisa. Ativação do quadríceps, controle de processo inflamatório, mobilidade, ganho de extensão, ganho de flexão, tá? Se esse paciente é um paciente que ele tem
ele está liberado para descarregar peso, está usando muleta, a gente precisa ensinar esse paciente a deambular com a muleta, tá? A gente precisa avaliar a muleta desse paciente para ver se está adequada, se a altura está adequada, entendeu? Então olha, e tem mais coisa, muito mais coisa aí. Então só o que eu falei aqui já te dá um arsenal de técnicas aí para você meter mão e tratar o seu paciente no dia seguinte à cirurgia, beleza? E a gente vai para o terceiro pilar, tá? O terceiro pilar é algo bem polêmico. Se o Eduardo, que é um dos nossos alunos aí do método de reabilitação funcional, se ele tiver aí, eu quero que ele fale um pouquinho aí nos comentários sobre esse terceiro pilar, como é a vivência dele, relate alguma coisa aí. Esse terceiro pilar, pessoal, está voltado à questão dos critérios de alta, tá? Critério de alta, né? Pô, Luiz, mas critério de alta, eu pensei que era somente chegar para o paciente está bem, está trabalhando bem, o paciente está sem dor, o paciente está dirigindo, está fazendo tudo, vou dar alta esse cara, já está com 6 meses, né? Já está com 6 meses e eu vejo que a maioria dos jogadores de futebol tem alta com 6 meses, meu paciente está bem, não está com dor, não está com nada, então vou dar alta esse cara, vou dar alta esse paciente. Vai voltando aí e vai vendo o que é que dá. Infelizmente, a gente escuta isso, né? Infelizmente, a gente vê isso ainda no meio da fisioterapia. E o que é que se baseia esse terceiro pilar voltado a critério de alta? Todo e qualquer paciente que é submetido, grave bem isso aí. Todo paciente que é submetido a uma cirurgia de joelho, ele não pode ter alta em hipótese alguma sem passar por critérios de alta. Repetindo, todo paciente que é submetido a uma cirurgia de joelho, ele não pode ter alta da fisioterapia para ter uma vida normal, para voltar ao esporte sem ter critérios de alta, critérios de força, critérios de tempo, critérios funcionais, né, critérios esportivos, se esse paciente praticar atividade física ou se for atleta, tá? Então isso é muito importante. E o que a gente vê é que a grande maioria dos fisioterapeutas no Brasil não realizam critérios de alta, tá? Pode parecer absurdo isso, mas é a realidade. A grande maioria dos serviços de fisioterapia no Brasil não realizam critérios de alta, né? Quais seriam esses critérios de alta? Depende muito, né, do tipo de cirurgia, mas no geral eu vou trazer alguns critérios aqui. Primeiro, que combina que toda cirurgia você vai ter que avaliar isso, né? Na grande maioria, na verdade. A primeira é a questão do tempo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em LCA, que é uma das mais comuns, a gente se atém ao seguinte: paciente que é submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior, tá? O indicado é 9 meses de reabilitação, para ele ter condição de alta, são 9 meses, tá? Porque existe um estudo que mostra que a partir do 6º mês, cada mês que esse paciente ele fica inserido no tratamento, no processo de reabilitação, a cada mês diminui cerca de 50% de chance de uma nova lesão, tá? Então olha só a importância desse paciente continuar inserido no processo de reabilitação até o 9º mês. Olha só a importância, tá? Cada mês, a partir do 6º mês, ele continuando o tratamento, diminui cerca de 50% de chance de uma nova lesão, tá?
Um outro critério, questão da força de quadríceps. Ele não pode ter alta com mais de 10% de déficit, né? Aqui no meu Instagram tem um vídeo, né, da gente realizando a avaliação de força junto ao professor Felipe Fumê, com um dos meus pacientes pós-operados de joelho, aqui na minha clínica, tá? Então, se você não viu, vai lá e volta, vai lá dar uma olhadinha lá nesse vídeo que tá bem legal. Esse paciente, que é o Rodrigo, né, ele teve um resultado bem legal no dinamômetro de mais 9,8. O paciente, para ter alta, ele pode fazer até menos 10%. O Rodrigo, ele teve mais 9,8. Ou seja, super aprovado, né, com base numa reabilitação específica e direcionada. Então, o Rodrigo está com 8 meses, a gente já está trabalhando os outros critérios com ele, já para, em breve, né, dar alta a ele, é claro, ele sendo aprovado em todos os critérios, tá? Quais são os outros critérios, Luiz? Em relação, se o paciente for idoso, né, bom realizar o TUG test, o Time Up and Go, gosto de utilizar, né, em pacientes idosos, tá? Acima de 60 anos, né? Os testes funcionais, Y-test, ROPE-test, né, os ROPE-test que estão os testes de salto. Então, são testes, pessoal, que vão nos dar, né, uma visão se esse paciente está apto ou não a receber alta, tá? Então, isso é muito importante. Então, o paciente pós-operado de joelho, ele não pode ter alta, de jeito nenhum, sem passar por critérios, né? Aqui no meu Instagram tem uma aula, aí no feed, tem uma aula só sobre critérios de alta no ligamento cruzado anterior, tá? Então, se você gosta e tem curiosidade de saber sobre isso, procura aqui no meu feed uma aula onde eu falo só sobre critério de alta, só sobre critério, destrinchando cada critério. Tem um teste T também, que é um critério funcional, muito importante, muito legal, tá? E entre outros, tá? Mas os mais comuns são esses, entendeu? Então, o que é que a gente tem que ter em mente, pessoal? Vamos recapitular, vamos fazer uma recapitulação aqui sobre o tema da live de hoje, sobre tudo que a gente falou aqui. Primeira coisa, primeiro pilar, né? O tema da live, ele consiste em 3 pilares para melhorar a experiência do paciente pós-operado de joelho através do seu atendimento. Qual foi o primeiro pilar que a gente falou aqui hoje? Tratamento pré-operatório. Então, paciente que vai bem para a cirurgia, chega bem na fisioterapia. Beleza? Segundo pilar, tratamento imediato no pós-operatório. Então, o paciente fez a cirurgia, de imediato ele precisa vir para a fisioterapia, né? Segundo um dos nossos alunos, o Eduardo, que estava presente aqui, tem pacientes que vêm com 15 dias para ele, tá? Então, já chega bem tarde. Então, tratamento precoce, tá? Tratamento precoce. E o terceiro pilar, critério de alta. Paciente, repito, paciente pós-operado de joelho, em hipótese alguma, pode ter alta sem passar por critérios de alta. Tá? O paciente, ele não pode ter alta sem ser submetido a critérios, tá? Isso é muito importante, muito importante, tá? Pessoal, a gente finaliza aqui mais uma live, tá? A nossa live aula de hoje, bem rapidinha, véspera de feriado. Lembrando que na semana que vem a gente vai ter uma live com um convidado na quinta-feira. Na semana que vem o que, rapaz? Eu tô pensando que hoje é sexta. Perdão, tô pensando que hoje é sexta, mas hoje é terça. Então depois de amanhã a gente já vai ter essa live aí, né? Ou é depois de amanhã ou é na próxima quinta. Eu vou me certificar com a minha equipe, né? Olha que confusão que eu tô
causando aqui. Eu vou me certificar, ou é na quinta ou é na próxima semana, onde a gente vai ter uma live com um convidado, tá? Onde a gente vai falar, já vou adiantando um tema aqui, onde a gente vai falar sobre teleatendimento, sobre a minha experiência com essa modalidade e sobre a experiência dele com essa modalidade. A gente sabe muito bem que na pandemia isso aí virou uma realidade para nós fisioterapeutas. Essa questão do tratamento via telecomunicação, tá? Então a gente vai trazer esse convidado para a gente falar um pouquinho sobre as nossas experiências frente ao teleatendimento, frente à teleconsulta, tá? Teleatendimento e teleconsulta em pacientes com lesões, disfunções e pacientes pós-operados de joelho. Então, a gente vai ter essa live com esse super convidado, vai ser bem legal, né? Aqui na nossa clínica, a gente já atendeu pacientes, né, de outras cidades da Bahia, a gente já atendeu pacientes de Minas Gerais, paciente de São Paulo, a gente já atendeu paciente do Rio de Janeiro, a gente já atendeu até pacientes dos Estados Unidos através dessa modalidade, né? Então, o que a gente quer trazer para vocês é uma nova visão, é um pouco da nossa vivência, da nossa experiência frente a essa modalidade. Então, em breve, eu vou estar anunciando, ou vai ser nessa quinta ou na próxima semana, na próxima quinta, essa live sobre teleatendimento com esse super convidado, tá? Então, excelente noite, excelente feriado e foi um prazer estar com todos vocês. Grande abraço.